Eu convidei a Elaine para uma caminhada pela cidade comigo. Queria fazer isso ao lado dela, que tem um jeito muito peculiar de caminhar pelas cidades. Logo nos primeiros quarteirões, ela já me parou e pediu para atravessar a rua. Queria me mostrar uma frase, que fica na fachada de uma sala, num lugar por onde ela sempre passa, mas que só tinha reparado há poucos dias. A frase é a seguinte: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Adélia Prado. E eu pensei não poderia existir uma forma melhor de eu apresentar a minha convidada de hoje. A Elaine Moraes é uma estudiosa. Ela é jornalista, professora e escritora. Autora do livro Genealogia dos Afetos, finalista do Prêmio Jabuti. Coautora da plaquete Entre Flâneurs e Vadiar, que nasceu das suas andanças em Paris e desse desejo, como ela mesma diz, de dar palavra ao que restou de insondável dessa viagem. E agora está escrevendo seu próximo livro. Apesar de tão estudiosa e preparada, ela é do mesmo time da Adélia Prado. A Elaine sabe que a coisa mais fina do mundo é aquilo que faz a gente arrepiar. Então, agora eu te convido a caminhar junto comigo e com a Elaine pelas ruas de BH e descobrir que esse jeito dela de andar pela cidade tem verbo próprio, flâner. Um verbo que veio da palavra francesa flâner, usada para falar da figura do observador da vida urbana moderna. Caminhar sem destino certo, andar sem rumo, de modo ocioso, sem coisas com as quais se preocupar. Vem flanar com a gente, e eu te afirmo, os arrepios são garantidos. Então, Elaine, estou muito feliz da gente estar podendo aqui caminhar, né? Acho que esse ambiente aqui não é à toa e a gente estar aqui. E você é essa pessoa muito criativa, muito reconectada, assim. Eu queria hoje que a gente pudesse bater um papo sobre isso e queria que você começasse me falando assim um pouco da sua relação com a escrita, porque você é uma jornalista, é escritora, eu sinto que a palavra sempre teve aí, assim, mas como que nasceu, assim, essa sua relação com a escrita, com a palavra, assim? Desde que eu me entendo, assim, por gente, eu sempre fui apaixonada, assim, pelas palavras mesmo. Eu via meu pai, por exemplo, com um jornal na mão e eu ainda não sabia ler, e aquilo para mim, assim, o que ele fazia era mágica, assim, porque dependendo do que ele lia, ele ria, ele ficava ranzinza, ele se calava. Então, assim, descobrir o que significavam aquelas palavras, para mim, foi um momento muito, muito marcante, muito feliz, assim. Então, eu, desde que me conheço como gente, eu tenho essa relação muito próxima, assim, né, com a escrita, com a leitura, assim. Eu lembro que em casa eu me trancava, assim, no quarto, né, assim, sempre fui uma pessoa muito ruidosa, sou muito falante, sou muito ruidosa, mas para a leitura, assim, eu gosto de me recolher, assim, de me colocar num ambiente silencioso, assim. E aí eu me trancava no quarto e ficava lendo, assim, textos literários, né? Romances. E eu lembro, assim, de um determinado dia, eu estava lendo Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques. E, assim, numa cena em que ele descrevia, né, a personagem dentro de um barco, assim, a esmo no mar, só o sabor, assim, das ondas. E eu lembro, assim, que a personagem, ela ficou nauseada. E eu senti essa náusea. Eu tive que fechar o livro, porque eu estava ali também, assim, naquele estado, assim. Então, para mim, foi sempre muito
né, eu sei assim que eu Atravessar. Eu dormia, né, depois de ler um determinado texto, assim, e eu lembro de sonhar com o texto que eu tinha acabado de ler, assim. Então era, vamos dizer assim, ler era de alguma forma, assim, a realização mesmo, assim, de uma vida que mesmo ficcional, mesmo que eu soubesse, né, que ali há uma ficção ali que, né, era uma realidade assim construída na linguagem que me fazia de fato assim sentir, ter experiências assim, né, assim, eu me senti um pouco conhecedora, né, quando eu lia lá os livros infantis, assim, os Pequenos Detetives, né, aí eu me sentia também ali uma espécie de Sherlock Holmes, assim, né, eu lembro, assim, eu nunca tinha tido, né, um cachorro, a casa da minha avó era sempre cheia de bicho, mas assim, eu nunca tinha tido na minha casa um cão. E eu lembro, assim, de ter lido um texto que falava da perda de um cãozinho por um menino, e aquilo, assim, parecia que eu tinha perdido o meu cão, assim, né? Então essa experiência de alteridade pela leitura sempre me causou um impacto enorme, assim. Então eu não me imagino sem as palavras, eu não me imagino sem a leitura, sem a escrita, assim. Eu acho que a forma de eu habitar o mundo, a forma de estar no mundo, para mim tem a ver com isso. E é muito legal, assim, te ouvir falando sobre essa escrita desde a relação, assim, com a leitura desde a infância. Porque dá para entender muito uma frase que eu li, assim, sobre você em uma das suas descrições. Que você falava que espera, que né, uma das coisas assim, que descreve a Elaine é que espera ver o Brasil como um país leitor. E aí, ano passado, né, acho que foi até em novembro, assim, no fim do ano passado, teve uma pesquisa dos retratos da leitura no Brasil. Que aí foi triste, né, a notícia. É que, na verdade, a gente está diminuindo esse interesse, isso que você fala da sua infância, por exemplo, a presença dos livros ser tão forte. E a gente está perdendo, assim, né, muitos milhões por ano, a juventude, né, hoje com outros estímulos. Como é que está, assim, essa sua esperança de o Brasil como um país leitor? Eu acho, assim, que existe uma diferença, né, assim, eu acho que tem um ato de ler, né, e tem um ato de leitura, assim, né. Eu acho que são coisas diferentes, eu acho que, assim, as novas tecnologias, elas o tempo inteiro exigem, na verdade, esse ato de ler, né? Você tá ali no WhatsApp, você tá navegando nas redes sociais, ali há um ato, né? Você tem ali vamos dizer assim, o ato de ler, né? Só que é uma leitura muito fugaz, assim, né? É uma leitura, né, de uma certa com uma certa velocidade que não propicia, né, uma reflexão, que não propicia, né, a conexão com algum sentimento, às vezes com lembranças, assim. Então esse pular de um post a outro, de uma mensagem a outra, né? Embora exija ali também o ato de ler, né? Você não tem o tempo necessário para de fato fruir uma leitura, né? Então, assim, as novas tecnologias, elas vão exigir, né? Que você leia, que você continue lendo, assim. Eu imagino que as crianças, adolescentes, né, desde a alfabetização, né, eu acho que eles estão por aí, né, lendo. É claro que assim, a gente tem que fazer um recorte também social, de contexto de país. Existem países ainda em que crianças do sexo feminino não podem ir à escola. Elas são apartadas de qualquer educação, né, formal. Então, assim,
falando de um contexto em que, né, a formação, a alfabetização está acessível, né, para uma grande maioria no país, eu acredito que eles estejam ali ainda envolvidos nesse ato de ler. Mas eu acho que você desenvolver de fato uma leitura, né, exige uma demora, uma espera, né, assim, exige um tempo que essas formas apressadas de vivenciar o cotidiano acabam, assim, eu acho que apartam de alguma forma, né, esse tempo de leitura, assim. Então, hoje eles falam até o nosso cérebro, assim, a gente está com mais dificuldade de concluir tarefas longas, de tanto que esse imediatismo. Assim, exato. Né? Então, assim, eu acho que a atividade, assim, né, sobretudo texto literário, né, qualquer... Aliás, se você caminhar aqui, tudo que está ao redor é passível de leitura, né? Se você olha para a fachada daquele prédio, aquele prédio ali te conta uma história, né? Aliás, é um prédio histórico, ele te conta uma história, Sim. Ele é passível de leitura, você pode fazer muitas leituras, né? Sim. Se você olhar aqui em volta, né, de onde nós estamos, assim, qualquer cena urbana, né, ela pode ser lida, né? Tudo de alguma forma pede leitura, tudo de alguma forma está aí à sua disposição, né, para que você crie, né, a sua impressão, a sua leitura, né, a sua interpretação do mundo, assim. Então, a leitura ela não se restringe à linguagem verbal, né? Ela tem várias formas, você tem aí muitas possibilidades, assim, de o tempo inteiro exercer essa leitura. Mas é sempre um ato que exige tempo, assim, exige um certo se entregar, né? E essa entrega, ela não é, vamos dizer assim, propiciada pela rotina, pela velocidade com que a gente vive hoje, o dia a dia, assim, né? Tem um livro da Maria Rita Kell, que é uma psicanalista, assim, O Tempo e o Cão, em que ela fala, né, da relação, por exemplo, dessa lógica, né, temporal em que a gente vive com o agravamento ou o aumento, assim, de depressões, assim, né? Então, realmente, assim, há até um certo adoecimento, assim, por viver, né, de formas tão apressadas, né, e sem se deter, né? Hoje a gente não consegue se deter em uma coisa só, né? Então, assim, há múltiplos interesses, né? Há múltiplas informações, há um excesso, né, muito grande, assim. E é preciso mesmo, assim, eu acho que a formação como leitor implica, inclusive, essa capacidade da gente fazer uma curadoria, não é? Assim, de entender, assim, que bom que a gente tem acesso a informações de naturezas diferentes, a projetos, a ações, assim, que bom, né, que há tanta fonte, né, de conhecimento, né, tanta fonte de entretenimento, de modos diferentes de se fazer arte, de criar um objeto estético, mas é preciso, assim, estabelecer uma espécie de curadoria mesmo, de filtro, assim, porque a gente não consegue dar atenção a tudo ao mesmo tempo, assim. E é muito interessante ouvir falando assim, como que o próprio hábito de leitura pode ser um bom antídoto para um dos temas que você foi responsável de me apresentar, o livro que eu amo, já indiquei para muitas pessoas, que é o Sociedade do Cansaço, Sim, né? Exato. E ele traz isso, assim, talvez o contraponto para essa exaustão que a gente tem vivido
são essas atividades que nos levem a uma contemplação, né? Como se a gente achasse ilhas de outros tempos. Sim. Dentro dessa que a gente está vivendo. Eu acho que são ilhas de respiro, sabe? Assim, eu acho que sair, né? Quando eu li a Sociedade do Cansaço, eu fiquei muito perplexa, assim, com essa mudança, né? O autor, o Byung-Chul Han, ele fala de uma mudança, né? A gente sai de uma sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, né? Então, na verdade, a gente nem precisa que um outro, né? E aí esse outro é sempre uma figura de autoridade, né? Por exemplo, a empresa que você trabalha, né? A figura ali de um gestor, ou a figura, né, de um pai, assim. Não é preciso que haja hoje uma figura de autoridade te cobrando esse desempenho, porque você mesmo se impõe uma performance, voz, né, que é assim, que é inviável, que é impossível, né? Você trabalhar, você está conectado full time, assim, a tudo e a todos, e está sempre disponível, né, para o trabalho, né, essa lógica, né, de uma produtividade que não cessa, né, que não pode cessar, né, essas frases, assim, que não sei de onde, né, assim, de onde vem, né, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Isso para mim é a morte, entendeu? É a morte em vida. E é o que a gente tem visto, esse adoecimento também em massa, assim, né? Sim, assim, é claro que a gente sabe que existem, né, assim, nem todo trabalhador ganha o suficiente, né, num único emprego para sustentar a sua família, né, para dar conta das suas despesas, assim. Então você vê pessoas, né, sendo forçadas aí, né, nesse falso empreendedorismo, né, essa uberização das relações de trabalho, né. Você vê aí pessoas sendo forçadas. Eu falo até assim, como eu conheço professoras que davam aula de manhã, de tarde e de noite, né, assim, isso para, enfim, a gente sabe que existe uma necessidade de sobrevivência até que impõe jornadas de trabalho muito maiores do que a permitida pela CLT, assim. A gente entende que existe essa realidade, mas há também não só uma questão material, mas há também uma lógica de funcionamento do trabalho que te impõe essa necessidade de uma performance incansável, né? E eu acho que quando a gente entra nisso, é como se a gente estivesse aos poucos também entrando em um próprio modo de se ausentar da vida. E nesse sentido, assim, do não se ausentar da vida, né, que seria o do estar presente, acho que tem muito a ver com o que a gente se propôs de fazer nesse sábado hoje, que é esse caminhar pela cidade, mas de uma outra forma, assim. A gente estava até conversando sobre isso, né? Não é o caminhar de bater a perna no shopping, não é o caminhar para ir ali resolver. Que tipo de caminhada é essa que pode ser, talvez, essa ilha aí que a gente falou, né, em relação até esse cansaço, essa exaustão, a gente encaixando no que é possível também, né, na nossa vida. Eu acho, assim, que é um caminhar em que você esteja presente no próprio caminhar, né? Não é caminhar daqui de um ponto a outro com um objetivo, assim, muito utilitarista, pragmático. Não, eu tenho que sair daqui agora para ir ao trabalho, para ir à aula, para fazer compras, porque assim, porque esse trajeto, ele só é um trajeto, assim, ele só é, vamos dizer assim, uma locomoção, né, de um lugar a outro, assim.
Eu acho que esse caminhar que se contrapõe a essa lógica, né, da performance, das formas apressadas de viver, é um caminhar que exige um movimento, mas um movimento voltado muito para si e para o que está ao seu redor. É você estar presente, de fato, assim. O livro da Laura Elkin, né, o Flâneuse, que é, né, que ela faz aí uma ideia, faz uma discussão, né, do que seria, né, a Flâneuse, que sai aí da palavra flâneur, em francês, né, que seria uma espécie de andarilho, né, de uma pessoa errante pela cidade, né, com um olhar muito descontraído, assim, no sentido de que não há um compromisso, assim, utilitarista o guiando, né. Essa Flâneuse é a mulher que se coloca em movimento, né, que explora a cidade, que explora a rua, para fruir, né? Para estar, vamos dizer, para ter de alguma forma esse respiro, assim, né? É poder você caminhar olhando às vezes um detalhe, uma cena que te chamou a atenção e que num outro modo, nessa outra lógica, não é, de correr para o trabalho, você e aquilo ele não passaria, né, percebido. Você não conseguiria captar aquele gesto, aquela cena, aquele objeto que te chamou a atenção, né? Então, assim, eu acho que esse andar, esse movimentar-se desprovido de um senso utilitarista, ele pode trazer, né, para a sua vida uma espécie de conexão, né? Não só conexão consigo mesmo, mas uma conexão com a cidade em que você vive, né? Com o entorno, né? Com outras pessoas, né? É você dar tempo, né, a esse caminhar. A Laura Elkin, ela fala muito assim, de que um espaço qualquer, ele só se torna um lugar depois que você atribui sentido a ele, né? Então, esse caminhar, né, pela cidade é uma maneira de você dar sentido a ela. É uma maneira de você atribuir sentido à relação que você tem com essa cidade, né? Ela fala também de que a caminhada, né, essa caminhada a uma moda assim, ao flânerie, vamos dizer assim, é uma caminhada em que você vai tecendo um mapa do seu percurso com os pés. Literalmente, você constrói um mapa a partir da sola do pé, né? Você vai, de alguma forma, né, mapeando esses lugares, né, com os pés, e vai entendendo, vai atribuindo a esses lugares, né, os sentidos, as impressões, recolhendo da cidade, né, aquilo que de alguma forma te toca, aquilo que de alguma forma te trouxe uma reflexão, te trouxe um riso, um contentamento, um encantamento, né? Eu acho que é isso, assim. A gente vive muito com o olhar embotado, né? Essa lógica, né, de produtividade, performance, ela de alguma forma ela embota o olhar, né? Então esse caminhar é uma maneira, né, de revitalizar esse olhar, né? De criar condições para que esse olhar diferente sobre si, sobre a cidade, sobre os outros, ele seja possível, assim, né? Eu acho que é permitir que você esteja, né, presente na sua vida, assim. Isso que é esse verbo flanar, assim, né? Eu vi que você foi tendo uma relação tão séria com esse jeito de caminhar, que isso te levou a viajar e transbordou também em escrita, né? Sim. Você podia contar um pouco desse
processo, Pois assim, é. né? Veio a viagem primeiro, depois que eu sinto também plaquete, né? o caminhar e Aham. a escrita como uma forma também de capturar Sim. isso, né? Eu acho que a escrita, ela tem tudo a ver, assim, com esse exercício do flanar, não é? Porque, de alguma forma, assim, quando eu decidi viajar, quando eu decidi que eu ficaria 2 meses fora, né, das minhas atividades de rotina, né, do que é familiar, não é? Porque, de alguma forma, assim, quando tudo passa a ser muito familiar, assim, aquilo vira uma espécie de... Eu nem digo paisagem, assim. Isso vira uma espécie de plotagem. Né? Porque não há nuance, né? É como se você estivesse vendo a mesma coisa todos os dias. É claro que há nuances ali, mas aquilo já foi tão, assim... visto, repetidamente visto, que você perde essa capacidade mesmo de encontrar algo de diferente, né? Então eu acho que assim, a minha decisão por viajar tem questões pessoais, assim, é uma decisão que veio depois de um luto, né? Eu perdi meu pai e aí a morte sempre traz, né, um questionamento sobre a vida, né? Eu acho que a morte nos ensina muito sobre como viver. Né? A gente, às vezes, num primeiro momento, você está ali entregue ao luto, à perda, né? Tudo que você vê é a própria ausência daquele outro que partiu. Mas é uma experiência que te permite muito, assim, pensar em como você quer viver. Porque aí viver não é mais algo como se fosse assim, eu tô aqui, deixa a vida me levar, sabe? Assim, num sentido assim de que, viver eu já tô vivendo. Não, eu acho que sim, viver é uma decisão. Estar vivo é uma decisão. E não é uma decisão que diz respeito a só estar aqui, né, presente num corpo. É uma decisão no sentido assim, olha, eu vou em busca do meu desejo, eu vou em busca daquilo que realmente tem sentido, né? Você constrói um sentido para você e vai em busca desse sentido. Traz, né, intencionalidade assim, para os seus dias. Assim, né? Você tem uma espécie de despertar, né? É aquela história, assim, tipo assim, a vida é curta demais, assim. E aí essa história de que a vida é curta demais cria muitas urgências, assim. E urgências afetivas, sabe? Urgências que são oníricas, que vieram de sonhos. Você fala assim, quanto tempo mais eu vou adiar isso que eu estou buscando, né? E aí foi o que aconteceu, assim. Eu parti, né, em busca de um desejo. E um desejo não é exatamente viajar para a França, passar 2 meses em Paris. Não era simplesmente assim, estar geograficamente naquele lugar, naquele momento, assim. Era esse entregar mesmo, assim, a essa caminhada errante, a esse exercício, assim, de estar à deriva, né? Porque eu queria me colocar à deriva, né? Assim, eu queria questionar mesmo, assim, decisões que eu já tinha tomado na minha vida. Eu queria questionar, assim, até a minha escrita, assim, né? O livro que eu publiquei era só uma espécie de ponto na minha vida, ou eu iria me dedicar mesmo, né, à escrita literária, ou eu ia buscar ali escrever outros livros, assim. Então eu tinha muitos questionamentos, assim, e eu fui viver, né, passar esses dias todos, né. Eu tinha uma lista, assim. Falei assim, olha, das experiências que eu quero viver,
os lugares, né, que eu quero conhecer. Mas eu não tinha assim, segunda eu vou... Não era um roteiro de viagem. Era tipo assim, eu saía da aula, pela manhã eu fazia aula de francês e eu almoçava e falei assim, falei assim, gente, eu vou lá no Museu de Rodin hoje. Hoje eu vou conhecer aquela pracinha da qual me falaram, que fica escondida num bairro e que não existem turistas por lá, mas que as pessoas ficam lá, passam as tardes caminhando. Eu tinha um itinerário sempre muito errante também, né? Então, assim, eu quis botar à prova essa experiência de errar mesmo. É interessante porque mesmo viajando, a gente pode ativar esse modo da performance, né? Sim. E eu não sei, eu tenho que seguir, eu tenho que vir. Exato. Não, você foi em tal lugar e não foi em tal lugar. Não, então você não foi, né? Porque você tem como se fosse um checklist ali. Exato. E aí você se liberou disso. Me liberei também, né? disso. Eu falei assim, olha, aí a partir de e aí, claro, aconteceram experiências assim, né? Que foram incríveis, assim, de eu entrar num bistrô lá no Quartier Latin e era um lugar onde poetas, o Verlaine, Rimbaud estiveram lá e eu entrar assim só para conhecer, para dar uma olhada assim. E aí a mulher veio, né, a proprietária veio, olha, não, nosso restaurante fechou, nossa cozinha fechou, não tem como pedir nada. Eu falei assim, não, eu só entrei para olhar. Eu gosto muito, né, assim, da história desses poetas. Eu tenho, né, eu sou um outro, né, que é a teoria, né, é a forma poética que guiou Barthes, Blanchot na construção da ideia, né, sobre a autoria, né, o que é ser o autor, assim, vem dessa poética de Rimbaud, né? Ele exercia na poesia dele essa ideia de que eu sou um outro, de que eu é um outro, inclusive. Ele usa, inclusive, o verbo na terceira pessoa. Né? Então eu queria assim, só estar lá dentro. E aí quando eu disse isso para ela, no meu francês horrível, assim, mas ela entendeu, ela se admirou, assim, ela ficou surpresa. E aí me deixou sentar e falou assim, olha, a minha cozinha fechou, mas se você quiser uma sobremesa, uma taça de vinho ou uma tábua de queijo, eu consigo. Quando eu vi, ela tinha trago, assim, queijo, vinho, sorvetes. Tipo assim, quando eu vi, eu tava ali, assim, comendo. E assim, e ela me mostrou, né, foi me mostrando, assim, alguns objetos, assim. Por fim, ela tinha sentado comigo na mesa. E muito paciente, assim, porque, né, meu francês é muito incipiente, assim, então eu precisava ouvir, às vezes, mais de uma vez, ela tinha que falar muito lentamente, eu também, assim, né, tentando construir ali as frases, mas, assim, a gente acabou conversando. E ela me traz, assim, um documento, assim, que ela tem, assim, um poema gravado, assim, numa espécie de papiro, assim, um papel muito diferente, assim, e com a assinatura, né, assim, do próprio poeta, assim, né? Então, assim, eu me emocionei, assim, e consegui estabelecer, assim, uma relação ainda que efêmera, né, ainda que muito en passant, assim, consegui estabelecer uma relação com ela que foi muito legal, assim. E aí ela chamou o marido, e aí me contou histórias do lugar, né, assim, ela conhecia toda a história, assim, de quando aquele lugar era frequentado pelos poetas e tal. E aí ela vai e me mostra, me chama assim, agora eu tenho uma surpresa pra você. Aí eu falei assim, uai,
Eu falei assim, gente, tem uma surpresa pra você. Aí ela me mostra uma janela, uma porta de vidro com vários retratos assim em preto e branco, quase todos em preto e branco, de poetas, de músicos franceses, de cantores, tinha atores também. E entre eles, ela fala assim, você conhece? Eu conheço mais de um. Eu falei, não, você conhece um aqui e que vinha, alguma coisa tipo assim, e que veio do mesmo lugar que você, alguma coisa assim. E aí eu estranhei, né? Assim, falei, nossa, quem será, né? Era Chico Buarque. Aí ela me conta que quando ele passa tempos lá, assim, ele vai e aí ele acabou deixando, ela pediu uma foto pra ele pra colocar entre os poetas franceses, assim. Eu falei assim, e eu perguntei, ele não tá aqui por aqui agora não, pra combinar. E foi muito, assim, então assim, mas isso só aconteceu, assim, porque havia tempo, né, assim, porque eu tava nesse propósito, assim, eu não queria comer, eu não queria almoçar, assim, eu não queria simplesmente fazer uma foto, né, um passant turista, assim, eu queria, né, eu tinha ali, assim, eu estava entregue, né, assim, a uma exploração. E você abriu, e também é uma experiência, assim, tão surpreendente, né, que é impossível de ser planejada. Exato. E aí tem uma das suas frases, assim, que eu amei, que é, o acaso também é um método. Sim. E eu sonhei com essa frase. Isso que mais me impressiona, porque eu nem lembro mais, assim, qual foi o contexto, assim, mas eu sei, assim, que pouco antes de tomar a decisão de viajar, ou pouco antes, eu sei que eu tive um sonho e eu dizia essa frase para alguns alunos, assim. Eu dizia, gente, o acaso também é um método. E aí eu falei assim, eu vou, essa minha viagem, ela tem como propósito, assim, colocar à prova o método do acaso. E foi maravilhoso, assim, porque eu realmente, assim, vivenciei, assim, eu me permiti, eu pude vivenciar esse acaso, né? E aí me deparei com situações, com experiências que nenhum roteiro de viagem me daria. E a plaquete, escrever sobre essa viagem já estava planejado, foi o acaso? Eu havia planejado dedicar algum tempo à escrita, né? Uhum. Mas não exatamente para escrever sobre a experiência lá. Eu tomei anotações, eu sempre fazia anotações, né? Então, assim, eu sempre tinha ali um caderno, uma caneta sempre em mãos, para que eu pudesse anotar aquilo que me chamasse atenção, assim, para que eu pudesse parar e, né, e se fosse o caso, escrever, assim, tomar nota de alguma coisa. Aqui, ó, essa aqui é a Maison de Verlaine. Maravilhoso. Foi aí então aqui que essa história toda... Sim, exatamente. E com essa frase que é de Clarice Lispector. Exato, né? Perdesse também caminho. Então, assim, eu fui toda, né, assim, toda preparada para isso, assim, para me dedicar também em algum momento à escrita. Só que eu não tinha ideia de fazer uma plaquete, né? Essa ideia veio quando uma amiga, também poeta, escritora, também poeta, eu não sou poeta, tá? Mas assim, também escritora, ela, né? E ela é poeta também. Então assim, a gente conversou, ela foi para uma viagem também
para Paris num período depois do meu. E aí a gente trocando, né, falando sobre essa experiência de viver a cidade, de viver as ruas da cidade, de flanar, né, assim, porque é algo realmente, assim, eu acho que é um privilégio, é preciso se dizer, assim, que o flanar em qualquer cidade, né, não precisa ser Paris, mas assim, em qualquer cidade, o flanar é um privilégio, porque é um andar, porque há um descompasso com o tempo, né? Há um descompasso com a lógica, né? Do tempo apressado, da produção, né? Do trabalho. Então, esse descompasso, né? Esse entregar-se ao próprio tempo, assim, é um privilégio, assim, eu reconheço que sim. Então, a gente falando, né, sobre isso, assim, de como que essa experiência, de alguma forma, como você está tão longe da sua casa, daquilo que é familiar, como que o infamiliar, de alguma forma, mostra muito, diz muito de quem você é. Isso para mim é impressionante, assim, como que está fora da sua rotina, fora do seu lugar habitual, fora do que é familiar, traz muitas reflexões sobre você, sobre si mesmo, assim. Então a gente falando sobre isso, eu falei assim, aí eu perguntei para ela, você vai escrever sobre isso? Ela falou assim, eu tomei nota, eu já tenho alguma coisa aqui. Eu falei assim, vamos fazer alguma coisa juntas? Aí nasceu a plaquete. Aí nasce a plaquete, né? Ela vai tomar o verbo em português, o vadiar, né? Que tem também essa conotação de um andar, vamos dizer assim, errante. Embora no Brasil o vadiar tenha também uma conotação pejorativa, né? E aí, gente, é até engraçado, assim, porque da mesma forma que a flânerie não estava, vamos dizer assim, não era possível para as mulheres, né, francesas até um bom tempo, assim, a flânerie era uma atividade praticamente reconhecida, né, como masculina. Embora as mulheres estivessem na rua, né, o modo de estar na rua é diferente, né? A mulher tem uma série de questões, ela se preocupa com a própria segurança, com a sua integridade física, né? Ela se preocupa, enfim, esse flanar, ele tem aí uma série encontra para a mulher uma série de empecilhos às vezes, né? Então, o verbo vadiar, ele tem, vamos dizer assim, ele fala desse andar a esmo, mas também fala, assim, justamente aponta para aquele que não quer, ele é vagabundo, ele vadia, né? Ele não quer trabalhar, quer dizer, quem se opõe a uma determinada lógica, né, de consumo, de produção, de alguma forma é visto, né, como esse vadio, assim, né? Então há também uma provocação aqui nesse sentido, né? Tem uma música, acho que é da Clementina, uma sambista, que ela fala assim: não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Então eu lembro, assim, de ouvir essa música e achar assim, falei, gente, e cantar, eu criança, assim, cantando. E meu tio, alguém... Que isso, menina? Você sabe o que é vadiar? Você não pode cantar. Tipo assim... Aí eu falei assim, gente, mas a Clementina não é uma mulher? Pensei comigo assim, mas a Clementina não é uma mulher? Por que a Clementina tá aí vadiando e eu não posso? Aí você vai mostrar pro seu tio que nem ele sabia o que era vadiar mesmo. E aí, assim, acho que foi minha avó que me falou assim, menina, você não sabe o que é vadiar? Você não fala isso, não canta isso, não. E eu comigo, gente, mas a Clementina, né, é uma mulher, assim. Por que a Clementina tá aí vadiando? Foi feita pra vadiar e eu não posso? Então, assim,
é uma provocação, né? Assim, esse flanerie, essa vadiagem, vamos dizer assim, ela é, vamos dizer assim, quando reconhecida, né, quando aceita, era muito vamos dizer assim, um modo de estar no mundo masculino, assim, né? Então, a gente pensou a plaquete, assim, nesse sentido, assim, de contar uma história, é meio uma crônica, assim, né, uma cena, um episódio, assim, que eu vivi lá, assim, ela também, né, falando desse andar pelas ruas de Paris, assim, a gente fez meio que uma crônica, assim, mas é também essa vontade, assim, de tomar, vamos dizer assim, o ato de vadiar como nosso, assim, como próprio, né, assim, por que não, né? E a escrita, né? Engraçado isso, gente. Lá, assim, também aqui a gente tem, né, cronistas no Rio de Janeiro, né, que vão falar dessa coisa do caminhar errante, enfim. O próprio Chico Buarque tem uma música que fala disso, assim. Mas, assim, vamos dizer assim, os poetas iam à rua. E para escrever sobre o que viam na rua, né? Esse cotidiano, né? Esse rés do chão, né? Que só é possível vê-lo nesse andar descompromissado, de alguma maneira. Esse rés do chão, assim, ele estava e talvez esteja muito presente na literatura feita por homens, assim. Então, esse se apropriar de um cotidiano que não é doméstico, né? Porque durante muito tempo o cotidiano doméstico, né, era tido ou era considerado, né, um tema para a escrita de mulheres, né? E esse explorar a rua era destinado à escrita, né, dos homens, assim, né? Hoje as coisas se confundiram, que bom, né? A mulher também está à procura, né? Ela também quer esse direito à vadiagem, a esse flanerie, assim, mas durante muito tempo na literatura, né, essa exploração da rua, né, esse olhar voltado para o pequeno, para o cotidiano, era algo de um exercício, de uma escrita que predominantemente era exercida por homens, assim, né? Então a gente veio tomar esse lugar, um lugar próprio, né? Que não é o lugar do homem na rua, é o lugar da mulher na rua, né? Com todas as implicações que isso tem até hoje, né? Porque para uma mulher estar na rua existem muito mais senãos, né? Que para um homem, mas é o lugar da mulher. Assim, eu fui em busca desse lugar, assim. Eu quis, de alguma forma, trabalhar nessa escrita esse lugar da mulher na rua. Esse explorar, esse flanar de uma mulher na rua, assim, tomando conta dessa rua, ocupando essa rua com o seu próprio corpo, assim, né? E por isso que eu acho que ficou também essa plaquete tão inspiradora, assim, para nós, que é isso, eu quero ir para a rua, mas com esse olhar aí, né, com essa coisa. E eu achei muito legal também a forma como vocês materializaram isso, que ficou uma coisa leve, esse formato da plaquete também, né? Que eu acho que diz respeito, a gente reflete também, você até chamou os seus textos de cenas, né? Sim. Porque é isso, é como se a gente fosse fotografando essa viagem, assim, mas com as palavras, né? Exato, assim, para mim eram cenas, assim, porque é isso, né? É um andar, né? É uma forma de estar na rua, não linear, fragmentada, e a escrita, de alguma forma, precisava materializar isso, né? Uma outra lógica, assim, que não tem muito a ver com a ordem, né? Que não tem muito a ver com o tempo cronológico, né? Então, eu busquei, de alguma forma, materializar isso na escrita, assim. E foi uma escrita, assim, foi um texto, assim, não é que eu não o levei a sério, né?
acho que eu o levei muito a sério, né? Tanto que eu, de alguma forma, suspendi a vida que eu conhecia para viver uma outra, né? Para estar de outra forma nessa vida, assim. Mas, assim, não é uma escrita que me trouxe, assim, uma espécie de preocupação, assim, estética, conceitual, assim. Eu queria estar livre para escrever, assim, da mesma forma que eu me senti livre ocupando essa rua, assim, mapeando essa cidade com meus pés. Eu queria que essa escrita também viesse, né, fosse forjada de forma muito livre, assim. E foi muito interessante escrever, porque é uma outra experiência de escrita também, né? Eu acho que a flaneuse, né, assim, de hoje, vamos dizer assim, a própria vadiar, né, esse andar a esmo, esse flanerie, assim, ele tem muito a ver, assim, com a escrita. A escrita hoje é uma maneira de recuperar esse modo de estar na rua, né? Porque, em geral, estamos na rua sob uma outra lógica, né? Então, a escrita literária, de alguma forma, é essa maneira, assim, de estar na vida, assim, de atento, assim, ao que parece banal, né? Ao que parece inútil, né? Assim, existe uma frase, assim, não sei se é da Lígia Fagundes Telles, que ela fala assim: olha, é preciso se dedicar ao inútil, né? Assim, então, escrever textos que não vão ser publicados, né? Fazer caminhadas que não te levam a lugar algum, assim, no sentido, assim, eu não tenho que estar ali, eu vou ali porque foi o percurso me trouxe, né? Então, assim, se permitir, assim, criar e viver sem estar vinculado a nenhuma espécie de objetivo pragmático. É claro que todo mundo precisa trabalhar. Eu trabalho de segunda a sexta, né, 8 horas por dia. Eu tenho afazeres domésticos, né? Eu tenho que levar minha mãe ao médico. E, quer dizer, ninguém está livre, né? Quase ninguém está livre, né? De obrigações, de deveres, mas, assim, encontrar no meio disso essas maneiras de ter um respiro. E eu acho que a escrita, né, literária, a escrita, enfim, na literatura, ela te coloca de alguma forma, é um contraponto de alguma forma a essa lógica da performance, assim, né? E te ouvir, assim, te ler também, me faz muito lembrar, assim, né, e sentir esse aspecto dos afetos, assim. Eu acho que você é uma pessoa que se abre mesmo para ser afetada, né, pela vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com o título, né, da sua estreia, que eu sou mais do que apaixonada, que é a genealogia dos afetos. Você podia falar um pouquinho, assim, primeiro da importância, esse papel dos afetos na sua vida, assim? Olha, quando eu comecei a escrever, aliás, eu não sabia que eu estava escrevendo um livro, para começar, né? Assim, eu estava no ateliê da Laura Cohen, o Estratégias Narrativas. Eu frequentava um ateliê lá e enfim, um dos exercícios foi apresentar, assim, o primeiro exercício era apresentar um texto de autoria própria e que já estivesse, de alguma forma, né, rascunhado, enfim. E aí eu levei um texto que acabou recebendo o nome de Os Dentes, que é o meu primeiro conto desse livro, que eu tinha escrito logo após a morte da minha avó. E quando eu escrevi, assim, num primeiro jorro, assim, eu escrevi esse texto, eu achei que eu estivesse, né, escrevendo sobre mim e sobre minha avó. Mas, na verdade, assim,
eu vi que ali já tinha uma espécie de fabulação, assim, que mesmo involuntariamente eu tinha de alguma forma ficcionalizado, assim, essa história. E quando ela pediu, eu fui rever esse texto. E aí reescrevi o texto. E aí, claro, né, assim, pesei a mão ainda mais, né, na ficcionalização e tal, e levei esse texto. E aí, tá, e foi bem recebido, tal, adorei ler para as pessoas, tal, meio envergonhada, assim, mas, enfim. Aí, no segundo texto, de repente, acho que foi, não sei se foi acho que a própria Laura falou assim, gente, mais um texto sobre uma avó e uma neta. Aí eu, olha, verdade. No terceiro texto é que eu entendi, que eu falei assim, gente, eu não consigo escrever sobre outra coisa. Neste momento, eu até escrevi outros textos no meio do caminho, assim, que tinham outras propostas, mas assim, eu entendi que me quase como uma necessidade de escrever sobre uma avó, sobre a relação de uma avó com uma neta. E aí, lá pelo quinto conto, eu falei assim, estou escrevendo um livro. Então assim, o livro aconteceu. O acaso também é um método. Exato. E na época, assim, alguém me perguntou, assim, um colega lá da oficina, assim, me perguntou, você veio para ateliê para escrever um livro de contos, assim, sobre sua avó? Eu li, assim, falei assim, olha, não era para isso, mas aconteceu. E aí eu lembro, assim, que ao pensar sobre isso, assim, eu digo alguma coisa assim, eu aconteço no movimento. Foi um movimento natural, assim. Não natural, né? Mas assim, porque é uma construção, né? Mas assim, foi no movimento que aconteceu, assim. No movimento de ir pro ateliê de escrita literária, aconteceu, assim. E eu realmente, assim, desde então, eu tenho essa é quase uma ideia fixa, assim, é quase uma obsessão para mim mesmo, assim. Essa ideia de que eu aconteço no movimento. Para estar viva, para me sentir viva e vivaz, né? Viva no sentido de vivaz. Eu preciso estar em movimento, né? E essa, vamos dizer assim, essa caminhada, esse errar pelas ruas me traz essa vivacidade, me desperta, sabe? Desembota o olhar, né? Então, todos esses, né? E aí quando eu dei por mim, meu livro não tinha nome, assim, recebeu um outro nome, horrível, assim, e aí quando eu tô lá terminando, assim, praticamente escrevendo o último conto, assim, e que eu fui reler até para fazer uma reescrita, depois de uma leitura crítica da Flávia Perê, né, e das próprias leituras que foram feitas no ateliê com a Laura, com o Diogo Fato, com o Theo Valadares, né, amigos queridos até hoje, assim. Depois que eu fiz isso, assim, eu falei assim, gente, esse livro o tempo inteiro fala, assim, dos meus afetos inaugurais. De alguma forma, sem querer também, assim, não era intencional, assim, eu escrevi sobre a minha formação, assim, de como que eu me formei, assim, de como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Foram esses afetos inaugurais que surgiram, assim, que me afetaram nessa relação com a minha avó ou com as minhas avós, que de alguma forma foi formada, assim, né, vamos dizer assim, a natureza do que eu sou hoje, assim, né? E aí eu tô falando, assim, de primeiras experiências, sabe, assim, de uma primeira vez em que
que eu entendi, assim, que eu, de alguma forma, entendi o que era racismo, assim, né? Da primeira vez, assim, que eu senti, eu nomeei um sentimento de raiva, de ódio, assim, que me tomou de sobressalto, assim. E foi a primeira vez que tipo assim, eu tive, né, eu reconheci o medo como tal. Assim. Então eu fui escrevendo, assim, sobre vários afetos, assim, que de alguma forma, é claro, me acompanham até hoje, assim, né? Os recursos para lidar, né? Assim, a gente vai criando também uma espécie de repertório, né? Sobre a vida, né? Então, assim, a gente não precisa agir mais como a menina, né? De 5, 8, 10 anos. Mas, assim, são afetos que me acompanham até hoje. Assim, né? É lindo, eu amo. Isso no início estava até falando sobre também essas relações que os livros nos permitem ler, né? Eu, curiosamente, não tive avós, assim, eu não convivi com, né, desses 4, assim, eu convivi com um avô meu. E aí é tão interessante que é como se eu conseguisse sentir o que é essa relação avó e neta, assim, né? Muito interessante. Várias pessoas que leram o livro depois me contaram, falaram assim, Elaine, é impressionante, parecia que eu estava vendo a minha avó. Ou então assim, gente, eu não tive essa convivência com a minha avó, mas assim, não sei, parece que eu entendi o que era ter uma avó. Então, assim, são esses afetos inaugurais, a gente também teve, né? Sim. Eu amo esse Eu Conto a Borracha. Que é isso, tem um primeiro momento que você saca o racismo, a coisa como a coisa é lida. Tal, e aí você lembra dos seus próprios, assim, né? Eu acho que isso tem uma mágica aí que os livros permitem. Sim. E você fala de ter também se formado nessa pessoa que você é, né? Como foi que se encanta, que viaja de uma forma presente, né? Que está viva, com essa vivacidade que você falou. Mas eu acho que te descrevendo assim, né? Que na reconexão criativa a gente fala muito disso, de viver de uma forma mais reconectada, assim, né? E eu acho que tem alguns sintomas que a gente consegue perceber. E no seu caso, né, mostrando que você é uma pessoa que está muito reconectada aí com essa sua vida criativa, é quando você se arrepia. Exato. Virou a sua... virou minha frase, né? Minha frase, meu bordão, sei lá, assim... Tem figurinhas no WhatsApp. Exato. E também é uma coisa que aconteceu, assim, eu não sei, acho que de tanto repetir, né? Gente, vocês não arrepiam, não, assim, porque realmente, assim, esses livros, de um jeito, assim, né? A leitura, ela me causa, ela tem efeitos em mim que são físicos, assim. Né? Assim, eu sinto no corpo a leitura de um texto literário, assim. Eu tenho uma relação, assim, visceral, assim. Então, eu sinto mesmo no corpo, assim. E aí, toda vez que eu tô diante desse arrebatamento, né, assim, eu tenho essa coisa de falar, gente, arrepiei. Não, vocês não arrepiam, não? Tipo assim, eu fico buscando, assim, será que sou só eu que tô sentindo isso? Não é possível. E você fala com tanta paixão que eu acho que é impossível olhares embotados continuarem, assim, você fala, não, eu quero sentir, ó, vamos... É isso, assim. Eu não sei, assim... A minha dificuldade, por exemplo, assim, com o online, assim, eu acho que é possível dar aula online, assim, eu não vou entrar nessa discussão, mas assim, essa paixão fica mediada, né? É diferente, né? Assim, quando você consegue, quando você está próximo de um corpo e esse corpo, ele está ali vivenciando, assim, sabe? Esse tipo de êxtase, assim, da leitura, sabe? É diferente, assim. Assim, as pessoas, mesmo que elas não tenham... Nossa, eu li isso aqui, não me causou isso, mas, assim, talvez diante de um outro corpo que tenha reagido de uma outra forma, a pessoa volta naquele texto, assim. A pessoa, de alguma forma, ela talvez se interesse mais, assim. Eu acho que não há nada, aliás, é o que...
Você vê, por exemplo, uma pessoa, sei lá, a Maria Bethânia no palco, né? Aquela mulher, parece que ela triplica de tamanho, parece que a voz dela entra, assim, né? Tá dentro de você, tá ressoando, assim, na entranha, assim. Então, quando você vê uma pessoa que tá ali num estado, assim, de apaixonamento, assim, pelo que faz, pela experiência daquele momento, assim, isso de alguma forma te contagia. Isso de alguma forma tá. Por isso que a rua é tão importante, por isso que a rua é pulsante. Né? Assim, é claro, assim, existem fotografias maravilhosas, né? Pinturas, claro, assim, mas assim, a experiência da rua, ela não pode ser vivida imediata. Ela tem que ser vivida em loco, ela tem que ser vivida aqui e agora. Ela não pode ser imediata, né? E assim como a experiência do afeto, assim, você pode colocar em palavras esses afetos, né? Como eu fiz nesse livro, o que eu fiz foi isso, assim, eu materializei de alguma forma esses afetos enfim, em palavras, né? Coloquei em palavras e coloquei em contos, assim, em narrativas. Eu criei uma narrativa para dizer desses afetos, assim. Mas esses afetos lá atrás, eles foram sentidos no corpo também. Eles deixaram uma marca no corpo. É preciso escrever com o corpo. É preciso estar na cidade com o corpo. É preciso olhar para si, para o outro, para o que te cerca com o corpo, né? Então, sim, eu quero isso, assim, eu quero poder estar, né, assim, eu quero errar muito ainda pelas ruas, assim, e quero poder, assim, de alguma forma, transformar a minha escrita também nessa coisa pulsante e errante, sabe? Eu acho que todo o trabalho que eu tenho agora no meu novo livro, assim, que de alguma forma, né, é um livro que vai dizer sobre a loucura de alguma forma, assim, eu acho que o meu grande, assim, trabalho e a rua vai me ajudar muito nisso, assim, estar à deriva na rua vai me ajudar nisso, é conseguir de alguma forma, assim, trazer essa sensação, né, de vivenciar a rua de forma pulsante, viva, assim, para essa escrita, assim, sabe? Como se fosse de fato, assim, como se fosse possível, assim, experienciar isso na leitura, na escrita, assim. Então, assim, eu quero que a minha escrita ela seja cada vez menos lógica, ordenada, sabe, assim, não que ela não vai ser um construto. Não há literatura que não seja um construto, né? Não há, assim. É uma construção de linguagem, assim, mas eu quero que ela seja atravessada pela errância. Ai, maravilhoso. E eu ia te pedir para fechar, assim, que você compartilhasse alguma dica, assim, acho que aqui na sua fala já foram várias, às vezes alguma você queira também recapitular, de o que você faz, assim, sabe, na sua vida que pode ser útil, né, para todos nós, assim, de não perder esse apaixonamento, essa capacidade de se arrepiar pelas coisas que nos atravessam, assim. Eu acho que a grande, assim, eu não sei se existe a resposta para essa pergunta ou se existe, mesmo olhando, assim, do meu prisma, né, mesmo falando, assim, de mim, assim, eu nem sei se eu tenho uma resposta só para isso, assim, não sei se o que eu vou dizer agora seria a melhor resposta, assim, mas eu acho que, assim, a primeira coisa, assim, que você deve se perguntar é, assim, em que direção vai meu desejo? Em que direção eu vou me colocar
que vai me fazer estar na estrada do desejo, assim. Sabe, assim, eu vejo isso, assim, eu acho que você precisa, mesmo que para outros não tenha sentido, mesmo que para outros, tipo assim, ir ao banco na hora do almoço é melhor do que sentar no banco da praça e ler, sei lá, 2 páginas, mesmo que para outros não faça sentido, se fizer para você, vá. Entende? Sim. Então, assim, eu acho que você precisa buscar isso, assim. O que de fato tem sentido, assim? O que é aquilo que importa, assim? O que te traz, o que te faz sentir, assim, pulsante? Eu acho que é na direção disso que você tem que ir, entendeu? E não é assim, não é uma espécie assim de, sei lá, frenesia artificial, entendeu? Com, sei lá, com o consumo de uma bebida alcoólica ou com horas ali, né, num jogo frenético de videogame. Não, assim, sabe? É uma coisa assim que você, o seu corpo vai dizer assim, ó, aqui eu tô me colocando, né, numa posição, eu tô numa busca que tá de fato trazendo vida, assim, tem um sentido me habitando, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, se colocar na direção do desejo. Vocês não arrepiam, não? É de arrepiar conversar com você. Ai, muito obrigada. Nossa, foi ótimo, maravilhoso. Assim, nem parece uma entrevista. Muito obrigada.